Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula apresentando casos clínicos comentados. Hoje eu trago um caso aqui do consultório, um paciente que nos procurou aqui por uma queixa de dor e limitação em ombro após ele ter sofrido um AVC isquêmico há alguns meses atrás. Ele evoluiu então com uma capsulite adesiva logo após esse quadro neurológico. Então vou apresentar esse caso aqui para vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou Leonardo Schmidt, sou reumatologista e atuo com ultrassom na minha rotina diária desde 2011. Sou professor de cursos de ultrassonografia reumatológica, musculoesquelética e também mentoria em ultrassom reumatológico. Muito bem, esse caso é um paciente homem de 50 anos, engenheiro civil. Ele veio com essa queixa de limitação importante e dor no ombro esquerdo, dificuldade principalmente para fazer a rotação externa e a abdução, ou seja, um caso de capsulite adesiva, um quadro clínico bem característico, e ele estava com muita dificuldade de fazer as sessões de fisioterapia que o neurologista havia solicitado para ele. Essa era a dificuldade maior dele nesse momento. Ele veio com uma história de alguns meses atrás ter sofrido um infarto agudo do miocárdio no mês de junho. Foi colocado 3 stents e logo na sequência ele evoluiu com hemiplegia à esquerda, também perda visual parcial secundária a esse AVC, que também afetou a parte da região occipital dele, do centro de visão. E ele referiu ter tido 2 acidentes vasculares cerebrais isquêmicos nesse mês de junho do ano 2025. Histórico familiar dele: pais com hipertensão. Ele era um tabagista até essa data do infarto, fumou por mais de 30 anos, cerca de uma carteira de cigarro ao dia. E ao exame físico ele realmente estava com uma limitação importante, uma hemiplegia à esquerda, tanto em membro superior como inferior, e bastante dor, limitação à mobilidade de ombro, mesmo a mobilidade passiva do ombro, ele tinha bastante dor e limitação, associada com redução da amplitude de movimento e dor. Vinha usando uma série de medicamentos prescritos pelo neurologista, pelo cardio, metoprolol, clopidogrel, aspirina e diversos outros medicamentos aí voltados para esse pós-IAM e pós-AVC. Nós, então, optamos, nesse caso, por fazer um procedimento por meio de algumas sessões, então bloqueio do nervo supraescapular com o objetivo de reduzir dor e também uma infiltração desse ombro dele com uma hidrodilatação ali da região da cápsula articular. Muito bem. Só fazendo uma revisão, então, da anatomia local, a gente tem esse nervo aqui que passa aqui em cima, e entra nessa incisura espinoglenoidal aqui, que é o nervo supraescapular. Ele promove inervação aí motora do infraespinhal, do supraespinhal e também a inervação sensitiva da articulação glenohumeral. E esse é o nosso objetivo, então, é fazer o bloqueio aí dessa inervação realmente para que o paciente sinta um alívio de dor e também para que a gente possa fazer o procedimento com uma tranquilidade maior. Então, existem 2 técnicas de fazer o bloqueio desse nervo. Uma delas é pegar aqui por cima da espinha da escápula, é uma das técnicas aí citadas em livros e artigos, e outra, que eu vou citar de um artigo científico aqui, é que embaixo, por baixo da espinha da escápula, pegando então esses ramos aqui do nervo supraescapular, nessa região aqui da incisura espinoglenoideia, que é esse númerozinho 2 aqui. Então esse artigo ele propõe esse tratamento dos pacientes aí por meio da hidrodilatação posterior ao bloqueio do nervo supraescapular nessa incisura espinoglenoideia. Tá? Então essa é a proposta desse artigo aqui. E aqui são as imagens que o próprio autor coloca, do procedimento realizado por eles lá. Então ele fez esse acesso aqui, localizando, então, lembrando aqui que foi abaixo então da espinha da escápula, justamente para pegar essa incisura aqui, essa
curva que tem aqui na superfície óssea aqui da escápula, que ele vai localizar então o nervo e a artéria supraescapular aqui é o supraespinhal que passa aqui por cima, então ele vai jogar então esses medicamentos aqui anestésicos, um pouco de corticoide nessa região aqui dessa incisura espinoglenoideia, que ele fez uma mistura de corticoide com lidocaína e bupivacaína para inserir aqui nessa região dessa incisura, promovendo a analgesia do paciente. E aqui é o procedimento em si que ele fez, introduzindo então também uma quantidade maior até de corticoide ali, junto com um volume, né, envolvendo anestésico e um volume podendo ser soro fisiológico, que ele colocou água bidestilada de 15 a 20 ml, então é bastante volume realmente para fazer essa hidrodilatação da articulação aí gleno-humeral. Então aqui nota a agulha lá entrando na articulação gleno-humeral desse paciente. As vantagens que esse mesmo estudo traz aqui é um procedimento minimamente invasivo, né? A gente consegue fazer a avaliação dinâmica aí durante a inserção da agulha, tanto no bloqueio quanto na infiltração articular propriamente dito. Então aumenta, melhora a acurácia, né? Se faz com o paciente ambulatorial também. Então são todas essas as vantagens aí de se fazer um procedimento guiado. Aqui então vamos ao nosso caso, né, o procedimento guiado em si. Inicialmente eu costumo fazer primeiro algumas avaliações, né, lembrando que nesse caso eu optei por usar o transdutor convexo aqui para ter uma melhor visibilidade. Ali no estudo em questão ele usou um linear, aqui eu optei pelo convexo justamente para aumentar meu campo de visão e também melhorar um pouco a profundidade do procedimento. Isso vai depender de cada paciente também, mas nesse caso aqui eu acho mais seguro até usar o transdutor convexo do que o linear. Então aqui eu estava fazendo medidas para estudar que agulha que eu usaria, né? Acabo usando agulha de Hack aqui mesmo para chegar nessa profundidade. Aqui a articulação glenohumeral no recesso posterior desse ombro. E aqui, né, localizando a incisura espinoglenoideia, né, inferiormente à espinha da escápula, né, aqui em cima é o músculo infraespinhal. Então aqui fazendo também marcações, né, aqui mais ou menos 6,8, 6,9 centímetros, que era o que eu precisaria, né, para chegar aqui nessa incisura para fazer meu bloqueio. Utilizando o Doppler aqui, mostrando a artéria que acompanha o nervo supraescapular também. Então a maneira da gente localizar também essa região, a gente não consegue definir muito bem o nervo, porque ele é muito fininho aqui, mas consegue ver muitas vezes a artéria pelo Doppler. Lembrando que na hora de fazer infiltração é sempre bom fazer uma aspiração antes, para se certificar de que não pegou o vaso ali na hora de fazer o procedimento. Então aqui estava fazendo então, a anestesia dos planos, né, do subcutâneo, depois entrando aqui nos planos musculares, já fazendo a anestesia, focando sempre aqui com a direção dessa agulha aqui para a incisura espinoglenoideia, aqui já com a agulha de Hack, então introduzindo ela já mais profundamente a incisura. Aqui utilizando o Doppler, né, mais uma vez, para verificar, né, a pulsação da artéria que acompanha o nervo. Você pode até manter o Doppler ligado durante o procedimento, se for necessário. E aqui, então, realizando então, a infiltração, aqui eu fiz uma mistura de lidocaína com a ropivacaína e também uma ampola de betametazona. A gente fez essa mistura aqui para fazer esse bloqueio do nervo supraescapular. Dentro de alguns minutos, ali o paciente já refere diminuição da dor no local também, graças ao bloqueio feito. Então, aqui já a agulha sendo retirada, é um bloqueio até relativamente rápido, né? Não é um volume muito alto que a gente utiliza ali. Eu aqui optei por usar 2 ml de lidocaína, mais 2 ml de ropivacaína e 1 ml, né? Uma ampola de betametazona. Aqui então entrando, já fazendo a infiltração da articulação glenohumeral, primeiramente anestesiando os planos de pele, subcutâneo, até chegar na região da cápsula articular. Fizemos uma boa anestesia nessa região aqui, em volta da cápsula articular, aqui já com a agulha de Hack, né?
Lembrando que essa agulha foi trocada, né? Uma agulha para o bloqueio, outra para a infiltração intraarticular. Então aqui já fazendo a anestesia da cápsula e já tentando adentrar esse espaço articular que estava bem aderido realmente, bem difícil de fazer essa penetração ali. Aqui a gente já vê que começa a acontecer um pouco de distensão ali já com soro fisiológico diluído com um pouquinho de anestésico também. Então aqui eu estava fazendo já a colocação de volume. Aqui eu já tinha entrado na cápsula articular dentro. Vocês notem aqui que existe já começa a aumentar, né, a distensão líquida aqui no interior dessa cavidade articular. A gente vê o fluido líquido do soro fisiológico ali se movimentando no interior. Então esse é o objetivo do tratamento, um tratamento minimamente invasivo, para você realmente fazer uma hidrodilatação, né, uma hidrodistensão ali dessa cápsula articular. Aqui continuando o procedimento. Foi colocado em torno de 15 ml de soro fisiológico aqui no interior dessa cápsula articular. Repare que já tem um aumento considerável aqui da cápsula. Esse soro depois ele vai ser reabsorvido, obviamente, pelo paciente, mas pelo menos ele abre essa cápsula articular que está aderida e faz uma distensão realmente do local. Depois, na sequência, a colocação de corticoide. Aqui optamos por colocar hexacetonido de triancinolona, como foi feito também no artigo científico. Aqui colocamos 40 miligramas, né, 2 ampolas de triancinolona hexacetonido. E depois ainda um ácido hialurônico. Introduzimos também uma ampola de ácido hialurônico aqui, de 2,5 ml. Nesse paciente também para promover um conforto para esse paciente, melhorar o processo inflamatório, né, junto com o glicorticoide. Também melhorar ali a lubrificação dessa articulação. Aqui já retirando a agulha, finalizando o procedimento e fazendo uma revisão. Repare que ficou com uma hidrodistensão importante esse ombro. Aqui a articulação glenomeral, fazendo uma revisão pós-procedimento. O paciente já sentiu um alívio imediato, uma melhora na mobilidade, tanto passiva, ali, principalmente na passiva, porque ele é um paciente com sequelas motoras do AVC. Aqui um estudo mostrando os efeitos benéficos da infiltração de ácido hialurônico no ombro congelado, né, na capsulite adesiva, né, uma meta-análise que envolveu mais de 500 pacientes, né, mostrando também esses benefícios, além da hidrodilatação, a colocação de ácido hialurônico. Muito bem, se você gostou desse caso, se estiver assistindo aqui pelo YouTube, curta, compartilhe e aproveite para ativar as notificações aqui pelo canal do YouTube, né? Lembrando também que esse caso a gente optou por fazer 3 sessões para obter um resultado melhor para esse paciente também, tá? Então essa foi a primeira sessão ali que a gente mostrou, já foi feito mais uma outra sessão e tem outra sessão agendada também, né, para que haja uma melhora clínica, uma resposta melhor, mas já o paciente já está sentindo muito mais, com uma mobilidade melhor, clinicamente ele está bem melhor, está conseguindo fazer as fisioterapias, que era o objetivo principal dele, né? Não melhorar, obviamente, as sequelas motoras, né, que são sequelas já mais definitivas, né, mas para que ele possa também realizar a fisioterapia dele e também não ter dor durante esses procedimentos. Então, muito bem, inscreva-se no canal se você estiver vendo pelo YouTube. Se você tiver interesse aí em se aprimorar em ultrassom reumatológico, eu possuo vários cursos por meio do meu site. Você pode entrar em ultrassomreumato.com.br e conhecer os meus treinamentos em ultrassom reumatológico. Nós temos o curso Descomplicando Ultrassom na Reumatologia Online, temos o curso híbrido também, que consiste no curso online mais 3 dias de prática aqui comigo, o programa de mentoria em ultrassom reumatológico, que é um programa de acompanhamento por 6 meses dos alunos, né, uma mentoria online que fazemos,
e também o curso de demonstração prática, onde eu mostro todos os meus protocolos de ultrassom, tanto reumatológico quanto músculo-esquelético, que eu realizo aqui na clínica. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até nossas próximas videoaulas. Até mais!